Olá, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para nós falarmos mais um pouquinho da palavra de Jesus, para fortalecermos o nosso coração. Meu nome é Marcelo Divino Mato, nós estamos no YouTube. Entre no nosso canal, dê um like e que Jesus te abençoe. Hoje nós queremos falar sobre Jesus homem, como entender a natureza humana de Cristo. A doutrina da humanidade de Jesus é um dos fundamentos da fé cristã, pois a Bíblia, ela nos testifica claramente acerca do Jesus Cristo homem, assim como também ela testifica acerca da sua divindade. As escrituras nos revelam sendo Jesus verdadeiro Deus e sendo também um verdadeiro homem. Essa questão geralmente é chamada de doutrina da união hipostática. Essa doutrina trata da união perfeita e inconfundível entre a natureza humana e a natureza divina na única pessoa de Cristo. Ou seja, o unigênito Filho de Deus se tornou plenamente humano sem abrir mão de nenhum dos seus atributos ou da sua natureza divina, num processo de auto-esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 7. As duas naturezas de Jesus. A primeira, a humanidade e a divindade de Cristo. Jesus é uma só pessoa que possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Realmente, nós não temos a capacidade de entender completamente tudo que envolve as duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Por isso, costumamos a nos referir a essa questão como o grande mistério da encarnação de Jesus Cristo. Existem verdades que a Bíblia afirma e explica, enquanto outras ela apenas afirma e não explica. Até porque mesmo se ela explicasse, nós não poderíamos compreender com a nossa mente carnal. A doutrina acerca das duas naturezas de Jesus é como essas naturezas se relacionam. Certamente é uma dessas verdades. Em casos assim, cabe a nós apenas aceitar tal verdade e acreditar pela nossa fé. Para falarmos sobre a humanidade de Jesus, primeiramente, precisamos aceitar a sua plena divindade. Na Bíblia, existem inúmeras referências que provam que Jesus é Deus, que Jesus é o unigênito Filho do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Salmo capítulo 110, versículo 1, Isaías 7, versículo 14, Malaquias capítulo 3, versículo 1, Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus capítulo 16, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2, Lucas capítulo 1, versículo 76, João capítulo 1, do 1 ao 14, do 10, versículo 30, versículo 20 e versículo 28. Atos capítulo 7, versículo 59. E 1 João capítulo 5, versículo 20. Jesus, ele é verdadeiro homem. Se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, da mesma forma, ela também afirma a sua humanidade. Esse ensinamento bíblico acerca do Jesus homem pode ser facilmente percebido nos textos que falam acerca do seu nascimento. Em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5, crescimento e aprendizado, Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 52. E todas as outras atividades comuns aos homens que Jesus sentia, como sentir fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus sentia sede, João capítulo 19, versículo 28. Cansaço, João capítulo 4, versículo 6. Jesus chorou, João capítulo 11, versículo 35 e 38. Inclusive, Jesus sofreu. Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 42. Lucas capítulo 12, 50
e Jesus morreu. Mateus capítulo 27, 46, Marcos capítulo 15, versículo 34. Por ser verdadeiramente humano, Jesus também podia ser tentado, assim como nós. Porém, diferentemente de nós, ele sempre venceu as tentações. Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Como as duas naturezas de Jesus, elas se relacionam. O maior desafio em entender o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus se concentra no mistério de como essas duas naturezas se relacionam. Por exemplo, sendo plenamente humano, Jesus demonstrou desconhecimentos de certos fatos durante seu ministério terreno. Marcos capítulo 13, versículo 32. Lucas capítulo 8, 45 ao 47. Enquanto que, sendo plenamente Deus, ele também demonstrou possuir os atributos divinos, como a onisciência. João capítulo 1, versículo 48, capítulo 16, versículo 30 e 21, versículo 17. De acordo com o exemplo acima, nós podemos corretamente afirmar que algumas características e atitudes de Jesus podem ser atribuídas à sua natureza humana, enquanto outras podem ser atribuídas à sua natureza divina. No entanto, isso não significa de forma alguma que Jesus alternava essas duas naturezas, ou seja, agindo em alguns momentos como homem e em outros momentos agindo como Deus. A verdadeira doutrina bíblica aponta para o fato de que ele sempre agiu na unidade da sua pessoa divina humana, visto que não se tratam de duas pessoas, mas apenas de uma só pessoa, com duas naturezas divinas e inseparáveis. Logo, em todo o seu sofrimento e dificuldade, mesmo na terrível agonia do Calvário e sua consequente morte, ali estava Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, redimindo o seu povo. É claro que esse conceito é extremamente difícil de se entender, pois implica na condição de que, ao mesmo tempo em que Jesus, em sua humanidade, experimentava fraquezas comuns aos homens, em sua divindade, ele permanecia onipotente. Para nós é impossível compreender esse conceito. E isso não significa que seja uma contradição, mas um paradoxo, que nos leva a reconhecer que a encarnação do Verbo é de fato um mistério. As heresias acerca das duas naturezas de Jesus que estão em nosso texto. Heresias que modificam a história de Jesus Cristo como homem e como um ser divino. Ao longo dos anos, durante a história da igreja cristã, surgiram várias e várias heresias acerca de duas naturezas de Jesus Cristo. Todas elas têm em comum atacar de alguma forma ou a sua natureza humana ou a sua natureza divina, ou as duas naturezas. O monarquismo dinâmico e o arianismo são exemplos de heresias que atacam a divindade de Cristo. O primeiro, ele afirma que Jesus não era divino, mas simplesmente um homem que recebeu um poder especial de Deus quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Já o segundo, ele defende que o Filho de Deus nada mais era do que uma criatura do próprio Deus. A igreja combateu essas heresias, especialmente nos concílios de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, e também em Constantinopla em 381 depois de Cristo. Por outro lado, desde o primeiro século também surgiram doutrinas que atacavam, além da natureza divina, também atacavam a natureza humana de Jesus Cristo. O exemplo mais significativo é o do docetismo, que ensinava que Jesus apenas parecia ser humano, mas era, na verdade, um tipo de espírito
Daí vem o nome desse falso ensino, docetismo, do grego dokel, que significa parecer. O apóstolo João foi um dos que mais combateu essas heresias e heresias desse tipo. Tanto que em seu evangelho como em suas epístolas, em João capítulo 1, versículo 1, lemos uma clara declaração da divindade de Cristo. E o verbo era Deus. Enquanto que no mesmo capítulo, no versículo 14, nós lemos também uma afirmação explícita da humanidade perfeita de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em sua primeira epístola, o mesmo apóstolo alertou sobre os falsos profetas que no espírito do anticristo negavam que Jesus Cristo veio em carne. Em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Mais tarde, o apóstolo João também repetiu esse mesmo alerta, com a mesma severidade na condenação, afirmando que quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. 2 João, no livro de 2 João, versículo 7. Por fim, há também outras doutrinas heréticas que acabaram distorcendo o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus, como, por exemplo, a doutrina nestoriana. A doutrina nestoriana, ela afirmava que Jesus possuía, além de duas naturezas, também duas pessoas, divina e humana, que se encontravam em um só corpo. Doutrina eutiquiana, ela afirmava que Jesus possuía apenas uma natureza, uma única natureza, entendendo que a sua divindade havia absorvido a sua humanidade. A igreja cristã, lógico, ela rejeitou esses dois erros, especialmente no concílio de Calcedônia em 451 d.C., onde foi afirmado que Jesus Cristo é uma só pessoa, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que possui duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis, nas quais permanecem intactos em cada uma delas seus próprios atributos. Jesus Cristo, Jesus homem, a importância da humanidade de Jesus Cristo. Apesar de ser um mistério, a Bíblia definitivamente ela afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, enquanto enfatizamos corretamente a divindade de Cristo. Às vezes é comum nós cairmos no erro de minimizar a sua humanidade. Todavia, reconhecer a perfeita humanidade de Jesus. Vou repetir. Todavia, reconhecer a perfeita humanidade de Jesus é essencial para a nossa fé. É essencial para a fé cristã, de modo que se negarmos a humanidade de Jesus, também estaremos negando a salvação provida por sua obra redentora na cruz do Calvário. O escritor da Epístola aos Hebreus tratou desse assunto de forma bastante detalhada, enfatizando inclusive que a realidade da humanidade de Cristo ela é fundamental na realidade da nossa salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. A verdade acerca da humanidade de Jesus também nos faz entender o cumprimento de algumas promessas fundamentais, como, por exemplo, a promessa feita pelo próprio Deus após a queda do homem. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15,
Nós lemos que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa encontra seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Assim, a doutrina acerca da humanidade de Cristo, ela é fundamental para a nossa fé e significa um grande conforto para nós, pois em Cristo, sendo plenamente homem, temos a garantia de que ele pode nos auxiliar em nossas aflições e sofrimentos. E Jesus ainda pode interceder por nós diante do Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Hebreus capítulo 5, versículos 2 ao 9. E Hebreus capítulo 7, versículo 25. Deus, ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro um ser divino. Jesus Cristo veio a essa terra, ele trouxe a salvação a nós, ele sofreu todos os sofrimentos que nós passamos, ele é capaz de nos socorrer quando nós estivermos passando por qualquer problema em nossas vidas. Ele, como homem, viveu nessa terra. Meu nome é Marcelo Divino Matos, nós estamos no YouTube, entre no nosso canal, dê um like e Jesus te abençoe.